Olá, seja bem-vindo ao canal Saiba Música. Eu sou o professor Henrique Gomes. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas para vocês. Alguns acessórios, você não precisa adquirir todos, mas de repente alguns desses aqui podem servir para você em algum momento. Quer saber quais são? Então vem comigo. O primeiro utensílio importantíssimo da nossa lista é o afinador. Então você tem algumas opções. Tem um vídeo que eu mostro como afinar o violão utilizando aplicativos gratuitos para celular, tá? Então eu mostro como utilizar. Eu vou deixar um cardzinho aqui no nosso vídeo e também na descrição eu vou deixar também o link para você acessar esse vídeo, para você aprender como que faz para afinar o violão utilizando aplicativos gratuitos. Você tem a opção de utilizar aplicativos e tem também a opção de comprar um eletrônico mesmo. Tem alguns que você conecta direto no cabo, tá? E tem alguns que você compra, é só você plugar aí no seu violão que você vai conseguir utilizar com facilidade. O item número 2 da nossa lista é a palheta. Para quem gosta de tocar violão batido, principalmente o estilo pop, o estilo rock, né? Esses estilos com uma pegada, uma batida mais expressiva, uma batida mais forte, uma batida mais marcada, a palheta vai te ajudar. O terceiro item da nossa lista é cordas extras. É importante que você tenha aí guardado pelo menos um encordoamento. Se acontecer com você de uma corda arrebentar, você tem como trocar de imediato, tá? Já aconteceu comigo, tá tocando na igreja, tá tocando em uma apresentação, em alguma programação e a corda arrebentou. Graças a Deus eu tinha uma corda extra dentro da capa do meu violão. Então é importante que você tenha guardado na sua casa sempre um encordoamento extra para se acontecer qualquer coisa, você ter como recorrer e não passar aperto dependendo da situação. O item número 4 da nossa lista é uma espécie de palheta, tá? Que a gente chama de dedeira. Você coloca ela no seu dedo polegar, tá? E você tem mais mobilidade ao tocar. Um grande exemplo é quando você vai tocar uma música mais dedilhada e depois você vai fazer uma batida rítmica mais marcada. Se você está utilizando a dedeira, você tem essa facilidade, tá? Para poder fazer alguns ritmos, tanto batidos quanto dedilhados, utilizando o som da palheta, tá? O quinto item da nossa lista é o capotraste, tá? O capotraste é essa ferramenta aqui utilizada para alterar a afinação do instrumento. E qual que é a grande sacada de usar o capotraste? Ele pode, além de alterar a tonalidade e a afinação do instrumento, ele pode facilitar aí para você, tanto para você tocar a música quanto para você cantar. Então, de repente, a música não está num tom legal para você cantar, utilize o capotraste para você alterar a posição ali dos acordes ali e ele vai fazer essa alteração da afinação. De repente, você vai encontrar um tom mais agradável para você cantar, fazendo as mesmas formas, né, as mesmas acordes, né, o formato dos acordes que você já está acostumado a fazer. Então, só utilizando o capotraste você tem essa facilidade. Ou então, de repente a música é uma tonalidade um pouco complicada, de acordes mais difíceis, você utilizando o capotraste, você consegue fazer essa alteração para facilitar a sua vida. Quanto mais próximo da boca do violão o capotraste tiver, né, ou seja, nas casas mais para frente, você tem um pouco mais de facilidade, fica mais confortável para você tocar. Então é uma ferramenta muito útil, eu estou sempre com ele também junto com o meu violão, para qualquer ocasião eu precisar, eu conseguir utilizar. O sexto item da nossa lista é a correia ou alça, tá? Tem gente que chama de alça, tem gente que chama de correia. Ela serve para apoiar o violão. Então, de repente, se você quer tocar em pé, você coloca a correia, coloca a alça, você consegue ter um apoio, né, do violão. O violão vai ficar mais bem apoiado ali, vai ficar mais tranquilo. Eu uso correia dependendo da situação, até mesmo quando eu estou sentado, tá? Porque ele me dá um pouco mais de conforto, um pouco mais de estabilidade. Mas isso aí está mais ligado ao gosto pessoal, tá? E da necessidade. Se você necessita tocar em pé, a maneira correta de se fazer é utilizando a correia. Então é também um item que vai te ajudar muito se você precisar tocar de pé. Lembrando que para utilizar a correia, você vai precisar dessa pecinha parafusada no violão, que é a roldana. O item número 7, eu utilizo colado na lateral do meu violão, bem próximo do braço. Eu coloco ela aqui para
colocar minhas palhetas. Então é muito mais tranquilo, eu coloco ela aqui rapidinho, se eu preciso da palheta eu tiro rapidinho, devolvo. Então assim, me dá uma facilidade muito grande, e de repente se a palheta cai no chão, eu deixo geralmente mais de uma guardada ali, e aí eu tiro a outra rapidinho e fica fácil, fica tranquilo, e me ajuda também a não perder a minha palheta. O item número 8 da nossa lista é a capa, né, que muitas pessoas conhecem ou chamam de bag, tá? Ou então aquelas maletas, né, que a gente chama de case, para poder proteger no transporte do seu violão. Lembrando que quanto mais barato, vamos dizer assim, né, mais inferior é a qualidade do material da sua bag, menos segurança você tem. Então o ideal é que você guarde o seu instrumento numa capa mais acolchoada, mais bem protegida, ou então numa case, tá? Porque ela vai ter uma estrutura de madeira revestida ou com alumínio ou com plástico, alguma coisa que proteja 100% o seu instrumento de sofrer algum impacto. A case é mais indicada nessa situação porque ela vai proteger ainda mais o seu instrumento contra qualquer tipo de impacto. O item número 9 é o metrônomo. Então eu tenho aqui um metrônomo mecânico, tá? Que é esse aqui. Eu utilizava ele, né, porque ele não está funcionando mais, infelizmente. Foi um presente que meu tio me deu, mas infelizmente ele não está funcionando mais. Só que eu utilizo o metrônomo no meu smartphone, tá? E eu gravei um vídeo todo especial ensinando como utilizar o metrônomo, tanto o metrônomo eletrônico, né, no aplicativo, quanto o metrônomo mecânico. Então você pode desfrutar dessa aula para você aprender a utilizar essa ferramenta que é muito poderosa, que nos ajuda com a marcação do tempo, com o andamento, para manter o andamento sempre frequente, né? Então é uma ferramenta poderosíssima para todos os músicos, seja ele profissional ou aspirante. É extremamente importante a utilização do metrônomo. Então você tem essas opções. Tem o metrônomo mecânico, tem o metrônomo eletrônico e tem também o aplicativo, que eu mostro como utilizar nesse vídeo todo especial gravado para você. Tem uma outra ferramenta que eu queria colocar ela aqui, que é o aplicativo chamado Loops ou Loopz. Ele é uma ferramenta maravilhosa. Eu também vou gravar um vídeo falando só dos aplicativos que todo músico deveria utilizar, principalmente nós que estudamos violão, tá? E esse aplicativo ele é interessantíssimo porque ele vem como acompanhamento de bateria. Então, além de marcar o andamento, a gente tem esse acompanhamento da bateria que torna o nosso estudo ainda mais musical. O 10º item da nossa lista é o suporte para o violão. Vou mostrar para vocês o que eu utilizo aqui. É esse aqui, tá? Ele é bem pequeno, cabe na capa do meu violão, eu carrego ele por onde eu vou. Ele é interessante porque ele é portátil, tá? Mas você tem aqueles dobráveis, você tem aqueles maiores, né? Que a gente chama até de estante, de suporte, né? Para você colocar o seu violão na hora que você não estiver tocando, tá? Vou colocar em pezinho ali para ele não ficar no chão, para ele não, de repente você não tem uma superfície onde você colocar, ele vai ficar em pé como suporte. Então tem vários tipos de suporte, eu estou mostrando esse aqui porque eu gosto muito de utilizar ele, eu levo ele para todos os lugares que eu vou tocar, eu toco em vários lugares, principalmente na igreja e em casamentos. Então cada final de semana eu estou num canto diferente e para eu levar um suporte maior é muito complicado, é chato demais. Então esse é muito fácil, eu guardo ele dentro da minha mochila ou então dentro da capa do próprio violão e transporto com facilidade, mas é também um acessório muito útil para você adquirir, para você utilizar aí no seu dia a dia. Um outro acessório que é muito importante para quem vai tocar, tá? Por exemplo, eu vou tocar na igreja, vou tocar junto com a banda, eu vou tocar em shows, né? De repente você tem essa proposta, é você ter o seu próprio cabo, tá? Então você vai numa loja de instrumento ou numa loja de cabos, enfim, e pede para montar um cabo para você com acessórios específicos de qualidade, tá? Então eu tenho esse cabo aqui que eu utilizo ele há muito tempo. Tá? Eu utilizo ele sempre que eu preciso dar uma manutenção, eu levo na loja especializada, eles refazem a solda para mim. Então uma ideia é você ter esses acessórios para você utilizar, que seja seu, tá? Não conte com acessório da igreja ou da casa que você vai tocar. Então é importante que você tenha os seus próprios equipamentos, tá bom? E a ideia no meu caso, eu passo um pouquinho de aperto por causa das conexões. Então, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas esse aqui é um cabo que a gente chama de
cabo P10, tá? A gente chama essa ponta aqui de P10. Só que tem alguns lugares que eu vou tocar que a conexão é diferente. E aí, qual que é a grande sacada? Eu chego lá para conectar o cabo e não tem a conexão P10. Tem aquela conexão que a gente conhece como balanceado, ou XLR, né? Ou Canon também é conhecido. E aí, o que eu fiz? O que eu tive que fazer? Eu tive que comprar um adaptadorzinho para poder colocar ali no meu cabo P10 para poder ligar. Não é a mesma qualidade, tá? O ideal é você ter os dois cabos diferentes, mas como eu procuro uma qualidade maior, então os cabos não são tão baratos, e aí eu utilizo o adaptador. Uma outra ideia também é você ter o Direct Box, tá? Que é que é uma pecinha que vai fazer essa conexão, e aí de repente lá na igreja já tem algum cabo, você só liga direto no Direct Box, e sem contar que ele também vai funcionar como um filtro, tá? Para poder filtrar ruídos, enfim, é um acessório extremamente importante. O Direct Box é um pouco mais caro, mas é interessante que você pense em ter em alguma situação para você não passar nenhum tipo de aperto na hora da sua apresentação. Lembrando que o cabo é para quem tem o violão com conexão eletrônica, tá? Para quem tem um violão que a gente chama de violão elétrico. Se você pode ligar ele, né, na caixa de som, pode ligar na mesa de som, pode ligar ele em algum lugar, né, no amplificador, essa opção é para você. Se você tem um violão acústico, não faz sentido você ter um cabo, tá? Mas se você tem um violão elétrico e quer tocar em alguma situação, ou então tem a necessidade de tocar, esse é um equipamento indispensável para você. O acessório número 12, né, da nossa lista de acessórios é o amplificador, ou seja, aquela caixa de som para você estar ligando ali o seu instrumento, para você estar fazendo as suas apresentações ou tocando em algum lugar, ou até mesmo para você estudar em casa, se você pode ter, é interessante que tenha um amplificador para você ligar o seu violão e sentir, né, o seu violão com um som mais potente, com um som amplificado, né, não somente o som dele natural, né, acústico, mas ligado em algum equipamento para você sentir essa ideia bem gostosa. Se você puder ter, é um acessório interessante e importante. E se o seu violão é eletrônico, uma dica que eu vou te dar é: tenha sempre uma bateria extra, tá? Guardada para que, se acontecer da sua bateria acabar no meio de uma programação, no meio de uma apresentação, você não passar aperto. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo, é bem desconfortável, tá? Uma situação muito constrangedora, você ter que tocar uma música, mas não tem bateria, tá? Isso aconteceu comigo, só que graças a Deus eu ando com o meu violão e o violão da minha esposa, porque a gente toca junto, então eu levei o violão dela e acabou que eu usei o violão dela e o meu violão ficou inutilizado. Mas se eu tivesse carregado uma bateria extra, eu não precisaria utilizar o violão dela. E se não tivesse o violão dela, eu não sei como que eu iria fazer. Mas graças a Deus, deu tudo certinho no final. E o último item da nossa lista é o que eu chamo de suporte de partitura ou estante de partitura, tá? Esse acessório é muito importante para você estudar. Então você coloca ele aqui na sua frente e você estuda ali, lê de repente no celular, ou no tablet, ou no caderno, na apostila. Então você tem mais facilidade para colocar na sua frente. O interessante é que ele regula a altura, então você pode regular a altura para ficar mais confortável para a sua leitura. Gente, essa foi a nossa lista de utensílios essenciais para músicos tocadores de violão, né? Então vamos passar aqui uma revisão rapidinha. Então, o afinador, a palheta, cordas extras, dedeira, capotraste, correia ou alça, suporte de palheta, capa bag ou case, né? Metrônomo, suporte para o violão, cabos e adaptadores, amplificador e estante ou suporte de partitura. Então, gente, é isso aí. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.